E aí pessoal, beleza? Bom, mais um probleminha clássico aqui de mecânica, né? Lei de Newton e suas aplicações. E hoje eu vou trazer aqui um plano inclinado. Então, ó, no que consiste o problema? Eu tenho aqui um plano, tá? O chão tá fixado aí, beleza? E eu tenho aqui uma rampa. Essa rampa, ela tem... Não vou colocar ainda o valor, né? Ela tem um ângulo alfa, tá? E nesse plano inclinado eu tenho aqui uma cordinha. E essa cordinha está segurando uma caixinha. Tá lá a caixa. E essa caixa tem massa M. Tranquilo? Aí a pergunta é: qual que é a tração desse fio aqui? Qual que é a tração nesse fio? E depois que eu corto esse fiozinho, ó, depois que eu cortar esse fio, qual que vai ser a aceleração que essa caixinha vai ter? Beleza? Então, entendido a pergunta? Eu quero saber qual é a tração no fio, tá? E eu quero saber qual vai ser a aceleração depois que eu corto esse fiozinho, tá? Depois que não tem mais tração segurando essa caixinha. Tranquilo? Então, quais são os dados, né? Eu vou colocar os dados aqui do problema. A massinha da caixa, ela tem meio quilograma. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E o seno de 37 graus, ele vale 0,6. Tá bom? Esses são os dados do problema. Então vamos resolver, né? Vamos resolver primeiro a tração, né? Sem substituir valor. Então, para eu descobrir essa tração, deixa eu reescrever esse esqueminha aqui embaixo, né? Vou colocar... Acho que nem precisa, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser achar um referencial para mim. E qual que vai ser meu referencial? Eu vou colocar ele aqui em verde, tá bom? Ó, vou colocar meu plano cartesiano aqui, ó. Pra cá é o X e aqui pra cima é o Y, beleza? Por que eu fiz isso? Bom, deixa eu voltar aqui e vamos analisar as nossas forças. Quais forças que eu tenho agindo no bloquinho? A primeira força que eu tenho é a força peso, né? De cara, ó, força peso, indo no sentido da direção da Terra, né? No centro da Terra. Beleza. A outra força que eu vou ter vai ser a força normal, que ela é uma força de reação, uma força de contato que eu tenho com a caixinha e o plano e o chão aqui, né? E o plano inclinado, tá bom? Então a normal tá aqui, ó. Faz 90 graus perpendicular ao contato. E pra cá eu vou ter a tração, né? Tá aqui a minha tração, que é exatamente o que eu quero saber. Show? Então agora eu vou colocar essas forças dispostas no meu plano cartesiano, que foi o referencial que eu escolhi, né? O referencial que eu escolhi foi assim, ó. Aqui e aqui, certo? Aqui X e aqui Y. Fechou ou não? Tranquilo. Então, ó, vamos colocar o plano cartesiano lá. Vamos colocar o planinho cartesiano aqui. Y e X. Tranquilo? Então tá, ó. Aqui pra cima, quem que eu vou ter? Eu vou ter aqui a normal. Tá? Olha a minha força normal aqui pra cima. Pra cá, eu vou ter a tração, que eu não sei quanto que vale também. E bem aqui, ó, eu vou ter o meu peso. E que ângulo que é esse aqui, né? Esse ângulo aqui entra onde? Onde que está esse ângulo? Esse ângulo é exatamente este cara daqui, ó, que eu vou chamar de alfa também, ali em cima, tá? A gente sabe que ele é 37, né? Mas vamos fingir que a gente não sabe, só pra gente calcular isso aqui algebricamente, né? Pois muito bem. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, e essas três forças aqui, né? Vale ressaltar, elas estão em equilíbrio. Ou seja, tá tudo dando zero. A resultante disso aqui é zero, por quê? Por que eu sei que dá zero? Porque não tem aceleração, né, meu jovem? E a caixinha, ela tá paradinha aqui, ó. Ela tá paradinha, então todas as forças que estão zero, elas estão em equilíbrio. Fechou? Então, beleza. Agora vamos decompor essa força peso ali, ó. Essa força peso, ela tem uma componente em X
que eu vou chamar aqui, ó, de px, e ela também tem uma componente em y, que eu vou chamar de py. Bom, se você lembra aí das aulinhas de trigonometria, eu vou te dar um macete, se você não lembra, tá? Olha só, quando você está amassando o ângulo, tá? Está indo em direção ao ângulo, tá? O seu vetor, isso aqui é cosseno. Então, ó, deixa eu colocar de novo o nosso plano cartesiano e vamos ver como que fica. Eu tenho o y, esqueci de colocar, né? E aqui o x. Aqui para cima eu tenho a minha normal. Aqui no sentido positivo do x eu tenho a tração. E aqui, ó, para baixo eu tenho o PY. Mas quem que é o PY? O PY ele é o P cosseno de alfa. Cosseno não, né? Ah, cosseno, tá certo. Cosseno de alfa. E aqui no Y, ó, a projeção do peso vai ser o meu PX, que vai ser o peso seno de alfa. Tranquilo ou não? Bom, como eu sei que aqui no eixo Y a normal e o peso eles estão em equilíbrio, né, já que a caixinha não está nem indo para cima nem indo para baixo, então eu já posso desconsiderar eles, tá? Eles têm o mesmo módulo, porque está tudo em equilíbrio. Então o que sobrou pra gente? Lá no eixo X, ó, no eixo X, analisando aqui, o que sobrou pra gente? A gente tem a tração menos o peso seno de alfa tem que ser igual a zero, tá? Porque está em equilíbrio. Portanto, a tração é igual ao peso seno de alfa. A tração vai ser, então, o peso é a massa vezes a gravidade, vezes o seno de alfa. Agora, vamos substituir os valores. Esse alfa aqui, galera, esse alfa é 37 graus. Tá? Vamos dizer que esse alfa aí, ó, é 37 graus. Por isso que eu coloquei o seno de 37 ali, ó, o valorzinho dele, tá bom? Isso aqui é dado no exercício, fechou? Então, ó, a tração vai ser a massa do bloquinho, que é meio quilograma, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de 37 graus. O seno de 37 graus ele deu ali pra gente, falou que é 0,6. Vamos substituir os valores. Meio vezes 10 vezes 0,6. Bom, meio vezes 10 é 5, né? 5 vezes 0,6 é 3, né? Então tá aí, ó. A tração no fio é de 3 newtons. Tranquilo? E a aceleração? Descobrimos a primeira parte, né? A gente queria saber qual que era a tração. Essa tração aqui a gente descobriu que é de 3 newtons. E agora, e se a gente cortar esse fiozinho aqui, né? Na hora que a gente corta o fio, com qual aceleração que esse bloquinho vai cair? Rapaz, agora que o filho chora, mas não vê, né? Mas calma, é tranquilo. Ó, a aceleração é o seguinte. A gente só tem o movimento, perceba, se a gente cortar a tração, o fiozinho aqui, não tem mais tração. Então, essa tração daqui, ó, ela vai inexistir, ela vai desaparecer. Portanto, qual vai ser a única componente da força que vai fazer o bloquinho se movimentar, ó? Vai ser esse cara. Só vai ter essa componente ali, ó, em que a resultante não vai dar zero, tá? Então, o que vai sobrar pra gente, ó? A segunda lei de Newton fala o seguinte, que a força resultante, ela é a massa vezes a aceleração, certo? Mas quem que é essa força resultante? A força resultante é o que sobrou. Ou seja, é o P seno de alfa. É igual a massa vezes a aceleração. O peso é massa vezes a gravidade vezes o seno de alfa, que é igual a m vezes a. Bom, massa com massa pode cancelar, né? Então, o que restou foi a aceleração, é o g seno alfa. Então tá aí, ó, respondido qual é a atração. Agora, só substituir valor, né? A gente sabe que o alfa é 37, o seno de 37 é 0,6, né? Vou escrever bonitinho. Então, a aceleração é a gravidade vezes o seno de 37 graus.
A aceleração vai ser a gravidade, que é 10, vezes o seno de 37, que é 0,6. A aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí a solução do problema, tá? Probleminha clássico, tá bom? Bem legal de resolver. Eu acho importante a gente resolver esse tipo de questão, né? Pra gente treinar aí a nossa capacidade de decompor vetores e tudo mais, né? Então tá aí, vou deixar a resolução inteira aqui pra você poder tirar um print. Deixa eu subir isso aqui, ó, pra ficar tudo numa página só. Aí fica mais bonito, né? Tá aí, ó. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, até o próximo vídeo. Bons estudos e fui!